Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o quinhentismo e o quinhentismo brasileiro. Por que eu falo quinhentismo brasileiro? Porque existe o quinhentismo em Portugal, que recebeu o nome de classicismo, e nós conversamos aqui, que fazia parte do período que Portugal ganha uma ascensão política e econômica sobre a Europa toda. Portugal torna-se a grande potência europeia, isso falando dentro do contexto histórico, e o quinhentismo brasileiro é a primeira escola literária brasileira. O que significa isso? Antes de falarmos do quinhentismo, significava que, teoricamente, por um documento, o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Vocês sabem, por meio de especulações, que existem várias histórias sobre o descobrimento do Brasil. Mas, oficialmente falando, né, o Brasil ainda não tinha nenhum país ainda, ninguém tinha registrado que tinha encontrado o Brasil e iria tomar posse dessa terra. Então, quando que é a data oficial de posse do Brasil? 1500. Por quê? Com a chegada dos portugueses até o Brasil, né? Então, assim, não é nem o porquê, como, né? Os portugueses chegaram aqui até o Brasil, eles resolveram documentar o que eles viram, o que eles acharam, levaram de volta para o país dele esse ofício, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, lavraram em cartório, então, justamente porque eles escreveram, porque eles lavraram em cartório, eles então conseguiram fazer o quê? Eles conseguiram tomar posse da terra. Então, a partir do momento que Portugal torna-se dono da nossa terra, ele se apropria também da nossa literatura. Então, quando eu falo primeira escola literária brasileira, eu ainda estou dizendo que é uma literatura produzida por portugueses, por nossos colonizadores. Mas é o nosso início literário. Então, nós tínhamos que ter uma primeira escola literária. E aí os linguistas, os literários se reuniram e pensaram, poxa, como que será o início da literatura brasileira? Bem, vamos pegar então o primeiro manuscrito que fala sobre o Brasil e vamos transformar isso então na nossa literatura inicial. Então, lembrando, existe o termo quinhentismo português e quando fala assim quinhentismo português, nós estamos falando do classicismo. Quando nós estamos falando de quinhentismo brasileiro, nós estamos falando da primeira escola literária brasileira. Não foi ainda produzida por brasileiros, mas foi a primeira escola que os linguistas determinaram que seria o nosso início, ok? A nossa gênese, o nosso princípio. Por que então foi considerado como então como a primeira escola literária brasileira? Porque existia um documento que falava sobre o Brasil. Era o início do Brasil, então o início da nossa literatura. Era comum naquela época os viajantes escreverem o que eles encontraram, o que eles encontravam, perdão. Eles narravam aquilo que eles estavam vendo. E nessa narrativa, uma narrativa muito descritiva, vou pegar aqui. Ok. Nessa narrativa descritiva, os viajantes, então, eles relatavam detalhe por detalhe daquilo que eles encontravam. E aqui não foi diferente. Na verdade, existe uma especulação dizendo que nós tínhamos vários escritores que vieram junto com Pedro Álvares Cabral para o Brasil e relataram sobre aquilo que achavam. Mas o documento oficial acabou sendo do Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, então, escreve, né, uma carta sobre tudo que ele está vendo e ele relata de uma maneira muito descritiva. Embora seja um texto narrativo, é importante vocês fazerem essa comparação e essa verificação, ele tem muita descrição. Descrição de quem? Do povo que eles encontraram, que eles nomearam como índios, e também da terra achada, da beleza da fauna, da beleza da flora brasileira. Então, tudo isso está detalhado lá no livro que eu pedi para vocês lerem para esse bimestre, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Na verdade, são poucas páginas, claro, né? Não é uma carta muito extensa que Pero Vaz de Caminha escreveu, mas você consegue perceber totalmente a visão do português sobre a terra achada. Então, olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela.
para vocês, ó. Aqui eu estava abrindo para vocês o site do Poliedro para mostrar para vocês como que vocês chegavam até as obras solicitadas, né, ó. Carta da Companhia de Jesus para o Seráfico São Francisco, que até faz parte desse período aqui, que nós vamos ver, que nós temos duas literaturas dentro desse período quinhentista, que é a literatura de informação e a literatura jesuítica. E aí eu ensinei vocês a clicar aqui e ser direcionado, então, para o domínio público e conseguir fazer a leitura em PDF. Mas eu vou colocar aqui para vocês, em apresentações, o roteiro sobre o quinhentismo brasileiro. Lembrando, então, nosso primeiro registro literário ficou sendo conhecido, então, como a Carta de Peru Vaz de Caminha. Pode ser chamada de só a Carta do Achamento, a Carta do Descobrimento, só a Carta de Peru Vaz de Caminha. Então, o que nós temos? Nós temos várias nomenclaturas aí para essa carta. Então, nós temos aqui, né? Bom, vou começar. Depois eu posso compartilhar também com vocês. Ok. Bom dia, João Vitor. Então, nós temos o que é o quinhentismo primeiro, né? E aí eu acabei de falar para vocês que são as manifestações literárias, então, produzidas a partir de 1500 até 1601, quando vai começar uma nova escola literária aqui no Brasil, e que primeiro começava na Europa, né? Especificamente depois, né, de alguns países europeus, como Portugal, chegava até o Brasil. A próxima escola literária é o Barroco, tá? E antes, então, de 1601, todas as obras produzidas desde 1500 até 1601, nós chamamos do quê? De quinhentismo. Então, é o nome dado às manifestações literárias produzidas no Brasil, que se iniciaram, então, em 1500, como nós já tínhamos falado. Contexto histórico e cultural, então. Portugal estava investindo muito no quê? Nas grandes navegações, no mercantilismo. E por que Portugal estava investindo muito? Né, no mercantilismo, nas grandes viagens e tudo mais, nós temos vários escrivãos que vão acompanhar, né, vários escritores que vão acompanhar os navegadores, os descobridores. Nós vemos que lá em Portugal, quando Vasco da Gama vai até a Índia, nós temos quem para auxiliá-lo lá? O Camões, que foi que escreveu a obra Os Lusíadas. Para acompanhar aqui no Brasil, quem ganhou muito destaque foi o Peru Vaz de Caminha. Mas nós temos aí, então, né, outros escritores que vocês vão depois poder conferir. E esses outros escritores, eles acabaram também produzindo outros documentos, com a carta do mestre João Faras, e ele acabou também acompanhando, né, o Pedro Álvares Cabral, e ele, então, acabou colocando um outro direcionamento para a nova terra-chave, ok? Essa nova terra é o Brasil, que também ganha o nome de Novo Mundo, porque é uma terra fértil, é uma terra rica. Então, assim, a exuberância da terra, eles chegam por onde? Eles chegam lá pelo litoral da Bahia, que depois ganhou o nome, né, de Porto Seguro. Chega-se até o local lá que eles chamam de Cabralha, em homenagem a Pedro Álvares Cabral, por isso que ganha esse nome de Cabralha. E ali, chegando até Porto Seguro, uma região muito bela brasileira, então eles ficam encantados com aquilo que eles encontraram. E aí eles pensam, né, puxa, como que aqui, né, se for explorado, vai trazer grandes riquezas para a gente. E de fato trouxe. A partir do descobrimento do Brasil, Portugal, então, torna-se a grande potência da Europa. Aí nós temos principais características. A literatura dentro do quinhentismo, gente, ela é fragmentada em duas. Ela é dividida em duas partes. A chamada literatura de informação, né, com o manuscrito principal, com a carta de Peru Vaz de Caminha, os relatos de viagem. Então, tudo que relatar viagem, professora, será conhecido como literatura de informação aí? Sim. Os relatos, né, para tentar comprovar a riqueza e de que a terra é passível de exploração,
faz parte da literatura informativa. Para falar do índio também, encontrado, faz parte da literatura informativa? Faz, e eu já vou explicar para vocês por quê. Veja bem, a Europa, ela estava vivendo o período da chamada Contra-Reforma, isso dentro do contexto histórico. O que seria essa Contra-Reforma, professor? Primeiro, nós tivemos a Reforma Protestante. Martinho Lutero e com outros párocos, né, outros padres representantes do catolicismo, eles saíram da ideia, eles saíram do catolicismo e fundaram a sua própria religião. Eles criaram o chamado protestantismo. E criando-se o protestantismo, muitos fiéis católicos começaram a segui-los. Com isso, a Igreja Católica, a princípio, pensou, não tem problema, né? Alguns vão segui-los, vamos colocar aí 2.000 pessoas, diante de 200 milhões, né? Mas tudo bem. Aí a igreja começou a perceber que não eram só 2.000 pessoas, que eram muitas pessoas seguindo os ideais de Martinho Lutero. E aí a igreja então pensou, como que nós vamos resgatar os nossos fiéis? Como que nós vamos correr atrás dos nossos fiéis? E agora, o que nós vamos fazer? Então, o que eles fazem? Eles criam um plano contra a reforma protestante. Por isso que o nome é Contra-Reforma. É uma reforma contra a reforma protestante. E esse plano, pessoal, envolvia o quê? A catequização, a evangelização, o ir atrás dos fiéis, de levar a mensagem de Deus, levar a mensagem de Deus, do cristianismo, por meio da evangelização. Fazer com que os padres tornem-se agora missionários, que eles corram atrás dos seus fiéis e que eles levem a mensagem bíblica de uma maneira mais fácil. Por que eu falo isso? Porque antigamente as missas só eram realizadas lá no alto da Barca do Inferno, por exemplo, dá para você identificar isso. As missas eram realizadas em latim. As pessoas iam até as missas e quem não entendia latim ia com o coração aberto, né, para colocar a sua devoção, a sua fé, mas ele voltava sem entender o que estava acontecendo dentro da missa. Nós temos a exemplificação dentro do alto da Barca do Inferno sobre o sapateiro, que fala que ele ia sempre à missa e que ele sempre estava indo lá rezar, né? Mas ele ia de uma forma, vamos dizer assim, por obrigação, e ele achava que rezar ele ia comprar um pedaço do céu. E a primeira personagem que vai tentar ir para as barcas, né? Um para a barca do inferno, outro para a barca do céu, e ele já vai para o inferno, que é o fidalgo. E o fidalgo, ele fala que ele pagou para as pessoas rezarem por ele. Então, ele acreditou que ele também compraria um pedaço do céu e que seria mais fácil, já que ele não entendia nada mesmo na missa, porque era realizado em latim. Então, ele pagava para alguém fazer isso e pronto. Eu paguei, agora eu mereço ir para o céu. Mais ou menos o pensamento, né? Recaía para isso. Então, o que nós temos aí, pessoal? Como eu estou falando da Contra-Reforma, a igreja, então, começou a mudar esse pensamento. E quando ela começa a mudar, ela começa a adequar, ela começa a aproximar o texto bíblico dos seus fiéis, ela começa a aproximar a religião do fiel. E com isso, nós vamos perceber que dentro da carta de Pero Vaz de Caminha, ele vai fazer justamente isso. Primeiro, ele vai relatar sobre as terras achadas. Primeiro, ele fala lá, né, ele usa uma medida para poder falar da quantidade de terra, da quantidade de água que ele coloca. Nós vamos ler a carta de Pero Vaz de Caminha e vocês vão conseguir identificar isso. E aí depois ele fala que ele teve contato com o indígena e que primeiramente as pessoas que ele via, né, ele colocou lá que eram homens pardos, nus, mal escondiam suas vergonhas. Quando ele fala vergonhas, pessoal, ele está colocando a nudez do índio e que ele chama de vergonha. E existe até um termo aí que nós falamos assim, ai, que vergonha, com relação à nudez, por causa desse termo aí português. Então, os portugueses criaram essa ideia, esse ideal aí de chamar a nudez de vergonha. E aí, por isso, as pessoas começaram a falar, né? Ai, que vergonha, tem a ver com esse dizer aí. E então, ele começa a relatar sobre o índio.
E aí na carta ele fala, né? Primeiro ele começou, apareceram tipo, poucos índios, de repente começaram a se multiplicar e multiplicar e multiplicar, e eles tiveram medo do índio. Claro, eles se assustaram, aqueles homens então, nus, com vários arcos e várias flechas na direção deles, meu Deus, é assustador. Pensa se eu convidasse vocês agora, nesse momento, falar, pessoal, vamos dar uma volta? Eu acho que tá todo mundo cansado de ficar enclausurado. Eu vou fretar um Boeing, olha só, e vou levar todos vocês comigo. Eu tenho 31 participantes aqui. Então, vamos lá, 31 participantes. E nós vamos para a selva amazônica. Vamos todos para o Amazonas. Aterrissando no meio da floresta amazônica e descendo do Boeing, nós vamos ter contato com 1000 índios, todos com seus arcos e flechas apontados para nós. Susto, vocês vão falar, que medo. Foi exatamente isso que os portugueses sentiram quando eles tiveram contato com os índios. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, por exemplo. Os portugueses aqui estão chegando, né, em suas caravelas, os índios estavam curiosos. Quem são esses, né? Enquanto os portugueses pensavam, quem são esses homens nus? Os índios pensavam, quem são esses homens vestidos? E aí eles, a princípio, vamos colocar aqui, né, estavam apenas curiosos. De repente eles tentam se proteger e armam seus arcos e as suas flechas. Armando então seus arcos e suas flechas, o português ele tem medo e ele relata um pouco isso. E aí o capitão resolve então convidar um desses índios para entrar dentro da sua caravela. Convidando então o índio para entrar dentro da sua caravela, o índio vai acompanhado de mais 2, 3, 4, e eles chegam e já vem o colar do capitão. O capitão está com um colar de ouro. E o índio olha, fica encantado com o colar do capitão e aponta para a terra. E faz assim, que aqui na nossa terra tem muito ouro. Pronto. O índio está entregando a nossa riqueza. E aí ele olha também um cálice de prata e mostra que aqui na nossa terra também temos. Por que o português oferece até o cálice de prata? Porque ele oferece água para o índio, né, no cálice. E o índio não usa esses utensílios para beber água, ele recusa, né, porque ele vai lá no rio e bebe a água, né, de uma maneira mais natural. E nisso ainda o português está avaliando o índio. E o índio se aproximando da sua curiosidade de estar em contato com os portugueses. E aí o índio, ele vê que os portugueses, eles trouxeram, né, para se alimentar e tudo mais, galinhas. E aí ele vê a galinha e o índio sente medo da galinha. Nós sabemos que a galinha é um animal inofensivo, mas até você saber que era um animal inofensivo, ele pode te causar um certo espanto. E foi isso que causou para os índios. Eles sentiram medo da galinha. E os portugueses falaram, medo de galinha? Né? Aquele preconceito todo. Falaram, pronto, são inocentes. E aí, Pero Vaz de Caminha vai colocar na carta, e eu quero que vocês lembrem-se disso, de falar que os índios eram inocentes. Porque quando ele usa esse adjetivo inocente com relação ao índio, ele quer dizer que está fácil de ser aculturado, está fácil de ser domesticado. Nós vamos conseguir tomar a terra deles. Pronto. E aí ficou, né, Portugal acabou ele acabou sendo dono do Brasil. E ele acabou sendo dono do Brasil justamente pela inocência do índio. Eles começaram a trocar elementos, o português viu que ele gostou de um espelho, deu um espelho para o índio entregou para o português um arco, uma flecha, e aí a relação começou a ficar amigável. E nisso, Pero Vaz de Caminha, então, escreve a carta para quem? Para o rei Dom Manuel. E escrevendo, então, a carta para o rei Dom Manuel, depois o rei Dom Manuel, o que ele vai fazer? Ele vai enviar, né, outros exploradores
e vai mandar junto para o Brasil também quem? A Companhia de Jesus. Quem era a Companhia de Jesus, professora? A Companhia de Jesus, ela era composta pelos jesuítas, que estavam fazendo esse trabalho da contra-reforma, por isso que eu falei da contra-reforma para vocês, porque ele estava fazendo o processo da chamada evangelização, para que o número de fiéis crescesse novamente dentro do catolicismo. Vocês sabem que a igreja ela exercia não só a função religiosa, mas ela era centralizadora de poder também dentro da história da humanidade. Então, nós vemos que o rei Dom Manuel envia exploradores e envia a Companhia de Jesus para o Brasil. E aí, enviando a Companhia de Jesus para o Brasil, nós temos, então, o trabalho da evangelização, o trabalho da catequização dos índios. Mas, além da catequização, a Companhia de Jesus também ficará responsável pela educação do índio. Nós temos o grande representante, que é o Padre José de Anchieta. O que o Padre José de Anchieta faz? Além de catequizar, ele educa os índios. Ele cria uma gramática em tupi-guarani para favorecer a educação, a escolarização dos índios. E ele, juntamente com os outros jesuítas, ficarão responsáveis, então, pela construção de escolas e pela educação dos indígenas. Primeira característica, então, aqui, voltando e retomando, que eu já falei para vocês, né? Ela se divide em dois tipos, a literatura de informação, então, que é sobre os relatos de viagem, e temos, né, de viagens, perdão, e a literatura jesuítica ou literatura de catequese, que é voltada para a evangelização dos índios. A literatura informativa, vou repetir, ela é composta, então, por documentos a respeito das condições gerais da terra conquistada, as prováveis riquezas encontradas, a paisagem física e também humana. A paisagem física, a beleza, a exuberância do Brasil, da fauna e da flora e da pessoa humana do índio, né? Visto de maneira exótica. No princípio, aqui, ó, a visão europeia, ela é apenas idílica. Porém, na segunda metade do século XVI, à medida que os índios iniciam a guerra contra os invasores, como eu falei para vocês, aí a visão se transforma. Os habitantes da Terra acabam sendo, então, vistos como seres bárbaros e primitivos. Então, o índio não se entrega assim totalmente, como muitos contam, né? Nós temos várias histórias da nossa história, várias histórias da história brasileira. E nessas várias histórias da história brasileira, nós temos uma que o índio entrega de mão beijada à nossa terra. Outros não, falam que foi a base de confronto. E que o índio, como ele tinha as tribos inimigas, e eles precisavam vencer os inimigos, eles trocavam a nossa riqueza pelas armas que os portugueses traziam, como armas de fogo, que poderia, na verdade, matar muito mais do que uma arco e uma flecha. Então, assim, eles estariam mais preparados para vencer os inimigos deles. Então, tem todas essas outras teorias aí, né? Então, a gente conversar bastante com o professor Roney. O professor Roney conta muito sobre a história do Brasil aí, né? E aí, na literatura, então, continuando, nós temos, né, a Carta de Peru-Vai de Caminho, que ela foi datada no dia 1º de maio de 1500. Olha só quantos anos aí, né, pessoal? Agora que foi próximo do dia 1º de maio. A cidade onde estavam, como eu já tinha falado para vocês, era Porto Seguro. Então, a carta sai de Porto Seguro, é levada para Lisboa. Quem que leva a carta? Gaspar de Lemos. E a carta é um exemplo típico, então, do encantamento dos europeus. Os europeus, eles ficaram deslumbrados, encantados com aquilo que eles estavam lendo. E pela descrição, pessoal, porque naquela época a imagem, né, não falava mais que 1000 palavras, porque nós não tínhamos a imagem, nós tínhamos as palavras. Então, o português, ele ficou seduzido, ele ficou encantado por aquilo que estava sendo descrito na carta. E resolveu, então, chamar o Brasil de Novo Mundo. A mim, então, documenta algumas características físicas da Terra e o momento que eles vão enxergar o monte. E nós vamos ver que ganhará o nome de Monte Pascoal. Logo após, ele vai narrar o desembarque dos portugueses na praia, o primeiro contato com os índios e depois a primeira missa realizada, né, na terra que foi descoberta. Como vocês sabem, falei aqui a questão da contra-reforma do catolicismo.
Portugal é um país extremamente católico, então eles realizam essa missa e já pensam na evangelização dos índios. Olha lá, aqui nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha para lermos juntos. Carolina Savino, Oi, você pode ler? Você consegue ver aí? consigo. Aqui, ó, tá? Tá. Obrigada. Só, a parte só que tem azul, né? Eu tirei o azul, mas é essa Tá. parte da carta. Avistaram os primeiros habitantes da terra, os quais eram, de acordo com a descrição de Caminha, pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, nus, traziam arcos e setas, o beiço de baixo furado com um osso metido nele, cabelos corredios e corpos pintados. Então, o que a gente já vê, né? Que o índio já tinha tipo um piercing aqui, né? E Uhum. aí, né, ele já tinha todo o corpo pintado, os cabelos corredios, quer dizer, né, o cabelo muito liso. Continua aí, Carol. Com eles tentaram estabelecer um primeiro contato, que foi uma surpresa, pois um deles começou a apontar para o colar de ouro do capitão da frota e em seguida para a terra, como se quisesse dizer que naquela terra havia ouro. A mesma coisa ocorreu com o castiçal de prata e o papagaio. Ao verem coisas que não conheciam, faziam sinais, dando-se a entender que queriam propor uma troca. Conclui-se então dessa forma começou a troca de ouro, prata e madeira por quinquilharias vindas da Europa. Pronto, obrigada. Então, aqui é uma ideia do que resume, né, o que eu acabei falando para vocês aí. Olha lá. Nós temos aqui, né, dentro da história da arte, uma imagem do Oscar Pereira da Silva, que mostra, então, o desembarque dos portugueses em Porto Seguro e a forma como o índio observava, então, a chegada dos portugueses. Era novo para os portugueses, era novo para o índio também, né? Depois da literatura de informação, pessoal, então assim, no nosso capítulo aqui, seguindo o nosso roteiro do Polier, capítulo 11, ele fala do quinhentismo só da parte da literatura de informação. No capítulo 12, nós vamos falar sobre a literatura jesuítica ou literatura de catequese, que nós vamos deixar para o nosso próximo momento, para a nossa outra aula. Então, primeiro, nós vamos fixar o nosso pensamento apenas na literatura informativa. Então, agora nós vamos fazer exercícios onde vamos analisar um pouco a carta de Pero Vaz de Caminha e fazer o reconhecimento, então, dessa literatura de viagem. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de expor? Coloquem para mim no chat, por favor. Se não tiverem dúvidas, pode dar o joinha. Quem não levantou a mãozinha? Está com alguma dúvida? Carol? Não? Então tá. Então vamos partir para os exercícios. Eu gostaria que vocês abrissem junto comigo agora e nós vamos fazer aquele esquema que eu falei para vocês. Nós vamos realizar alguns exercícios aqui juntos e outros eu vou colocar como desafio para estar avaliando vocês também aqui, tá? Tudo, pessoal, de uma forma muito organizada e com a participação de vocês. Abra uma página 109, então, para darmos início, então, à realização da nossa atividade.